Essa semana estava refletindo um pouco aí sobre as fases que o colecionador passa durante a jornada do colecionismo. E é sobre elas que nós vamos falar hoje, depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Disconnectors, sabadão chegando, a gente sempre trazendo algumas reflexões de um colecionador, né, cara, por aqui. Isso é importante aí pra gente trocar ideia e construir uma relação maior aí depois lá nos comentários aí para crescer ainda mais a comunidade de colecionadores, né? Falando em comunidade de colecionadores, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Lembrando também agora que a desconecta.com.br está com patrocínio das sites wp.com.br. Se você quer fazer algum projeto online, seja o site da sua banda, da sua empresa, ou mesmo um portal de notícias, ou ainda, quem sabe, um e-commerce, passa lá e fala com os caras para fazer este portal, né? Ou o seu projeto online. Vamos lá então, vamos falar sobre as fases do colecionador, cara. Eu separei aqui 4 fases, tem algumas anotações aqui para não me perder. Eu gosto de fazer esses vídeos do sábado sempre direto aí, sem parar, então se houver algum errinho na gravação, saiba que ele é feito direto, até para a gente manter uma continuidade lógica. Vamos então começando aí com a primeira fase do colecionador, né? A fase da empolgação, cara. Quando você está começando uma coleção, acho que todos nós já passamos por isso, e quem está começando agora uma coleção, ele inicia muito empolgado, né? Ou recomeçando, né? Muita gente também se desfez das suas coleções durante os anos e acabou retomando aí nos últimos tempos a colecionar, né? Então o cara começa muito empolgado, ele adquire de tudo, ele acha que vai perder ótimas oportunidades, ou melhor, ele encontra um disco e que nunca mais vai encontrar aquele disco para comprar novamente, seja LP, CD, DVD, enfim, qualquer uma dessas mídias físicas, e ele vai com muita sede ao pote, né, cara? A coleção, ela precisa, na cabeça do colecionador, ele precisa encher a coleção rápido, né? Quanto mais rápido, melhor, né? Então, nessa fase, cara, a gente costuma cometer muitos erros, né? Um é esse que eu comentei, né? Da gente achar que precisa fazer com que a coleção cresça logo, né? E que aquele disco que está à venda ali pode ser a última oportunidade, né? Inclusive, esse erro pode ser seguido de outro, né? De outro erro, que é a questão de pagar muito caro por um item, né? Achando que está pagando por um bom preço, né? A fase da empolgação, então, é aquele momento ali que o cara tá meio sem critério, tá meio sem contexto, né? Ele tá começando a coleção, ele já vê um disco, já quer comprar, já compra outro. Às vezes ele nem tem equipamento, ele só quer ter, né? Cara, é uma fase super normal também, né? Muitos colecionadores passam por isso, eu passei por isso e muita gente que tá entrando passa por isso. O que a gente pode dar de recomendação, colecionadores mais experientes recomendam, vá com calma, cara. Você não precisa ter uma coleção de uma hora para outra, mas esta fase ela acontece normalmente neste momento de empolgação. Fase número 2 aí, né? Começa a ter uma coleção com um volume um pouco maior ainda, mas ainda assim quer crescer a sua coleção. Diferentemente do primeiro momento, onde o cara sai comprando tudo, aqui ele começa a ter um pouquinho mais de critério, né? O colecionador começa a entender um pouco mais de contexto, entender um pouco mais dos preços no mercado de mídia física, né? Ele continua ainda se atirando em alguns discos, achando sim que está fazendo bons negócios, mas porque ele ainda não pegou uma experiência contundente, né, cara? Tem, como eu comentei, né, cara, eles já iniciam alguns pequenos critérios, mas acaba comprando na empolgação e ainda compra por impulso. Menos que anteriormente, mas ainda compra. A coleção já está num volume legal, ele já consegue parar para ouvir, né, se dedicar a ouvir e não só pensar em adquirir, né? Ele é um cara que já está mais consciente nesse sentido, mas é uma segunda etapa do colecionismo. Avançando aí para uma terceira etapa é a fase aquela que o cara já possui realmente um bom acervo, né? Ele já está bem mais criterioso. Pode acontecer, né,
do cara ainda cometer alguns erros de empolgação, né, de compra por impulso, né? Muitas vezes a gente vê algum disco que a gente já tem contexto e conhecimento do quão raro ele é e acaba comprando, mas de uma certa forma lá para adiante tu consegue o mesmo álbum com preço um pouco mais em conta do que tu pagou, né? Ainda tem esse momento de empolgação, mas é muito menos, a compra por impulso também é muito menor, e ele se dedica aqui mais tempo da sua coleção em ouvir, né? Mais tempo pensando e curtindo a coleção do que naquela angústia, naquela ansiedade de querer adquirir mais e mais álbuns. Aliás, cara, aqui começa uma preocupação, né, nessa terceira etapa que todo colecionador tem, né? A questão do espaço. A não ser que você more em casa, né, ou tenha um bom espaço de um apartamento, neste momento, nesse terceiro nível, você já começa a pensar, né, olha, daqui a pouco eu já não vou ter mais espaço. Inclusive, nessa fase, é a fase que o cara já vira algumas chaves, né? Ao invés de colocar em qualquer canto aí da sua casa, né, o cara já começa a pensar em adquirir móveis específicos para os seus LPs, móveis específicos para os seus CDs, passa em alguns pontos, né, já começa a comprar alguns módulos aí para CD, né, não necessariamente seja um móvel de madeira, mas ele já começa a pensar com carinho em como guardar corretamente, né, como ter guardar corretamente todos guardam, né, mas como ter um espaço adequado para isso. E é nesse momento que ele começa a pensar nos móveis, né? Obviamente, né, cara, isso aqui são etapas e nem todas as etapas elas são fixas e com dores e necessidades exclusivas de cada etapa. Apenas uma ideia para a gente refletir, assim, né? Neste momento, a maioria das pessoas fazem isso. Não quer dizer que o cara já não se preocupe em ter um móvel decente lá na primeira etapa ou na segunda etapa, quando ele já avança um pouco mais, já está nas etapas iniciais de uma coleção. Mas vai depender de cada um, né? Mas normalmente acontece isso na terceira etapa. O cara já está com um bom volume aí de discos e começa a se preocupar com o espaço e principalmente em como guardá-los adequadamente, né? Como ter um móvel específico para isso, né? Inclusive, até se você tem uma coleção e ela fica na sala de estar, né? Muito provavelmente você já começou a se preocupar na questão dos móveis anteriormente, né? Porque ele já começa a criar ali, cara, uns 50, 70, 80 CDs ou vinis, ele já começa a tomar um espaço relativamente grande. E se você é casado, já sabe a encrenca que você vai ter em casa em deixá-los em qualquer espaço na sala, né? Além, obviamente, de poder guardá-los de forma correta, né? Então, muito possivelmente você já pensa num móvel que combine com o ambiente da sua sala, né? A não ser que você tenha aí o seu quarto e a sua salinha de áudio, né? Que é muito legal, né, cara? Às vezes a gente tem condições de ter, outras vezes a gente não tem condições de ter, e aí vai de cada um, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Bom, passamos pro quarto aí e talvez derradeira fase aí, né, cara? É o cara que já tem, né, o colecionador que já tem uma grande coleção, um grande número de acervos, e aqui ele já não comete mais aqueles erros que o cara lá do início cometia, né? A compra por impulso muito provavelmente não vai ocorrer. Pode ocorrer? Pode, mas assim, cara, a chance é bem menor. Ele sabe que um disco em lançamento em alguns meses, não digo nem anos, meses mesmo, ele já vai estar com um preço bem mais em conta do que tu comprar na hora que está sendo lançado ou pré-lançado, né? Então ele já tem essa consciência. Ele já passou por diversas vezes por esse momento, né? Já adquiriu o disco em lançamento. Já sabe que alguns discos de prensagens que não tem mais, né? Discos principalmente de bandas internacionais aqui no Brasil, e até bandas nacionais também, né? Artistas nacionais de forma geral, mas principalmente internacionais, já tiveram um volume grande aí de prensagem. Então, quando ele vai comprar alguma coisa antiga, ele realmente procura um disco que esteja inteiro aí, né, cara, no sentido amplo da palavra, né? Capa, encarte, que não esteja arranhado, com pouco chiado. Então, ele já não se atira em qualquer tipo de compra, né? Além disso, cara, aqui sim a gente já tem um grande problema aí com a questão do ambiente, né? do espaço que o cara tem em casa, né? Aqui ele já está sofrendo problemas de espaço. Muitas vezes esse colecionador guarda os seus discos, CDs e LPs em caixas, né? Porque ele já não tem mais prateleira, não tem onde colocar mais as coisas
dentro de casa, né? A sala já não cabe mais, se ele tem um quarto, um quarto de som ou mesmo um dormitório, né, onde ele dorme, ele já vai ocupar aquele espaço também. Se tem algum hallzinho, um corredorzinho para algum dos ambientes, muito provavelmente aquele espaço também já está ocupado com discos, né? E aqui realmente é a grande dor da maioria dos colecionadores, né? Espaço, né, cara? A não ser que você more aí em cidades menores, onde a condição de ter uma casa, né, é muito mais fácil financeiramente falando, né? Fácil não, né, mas mais barato do que comprar uma casa nas grandes capitais. Muito provavelmente você não tem também um espaço de som, né, um espaço onde você possa curtir, né? A casa ainda proporciona isso por ser grande. Obviamente existem apartamentos maiores e condições financeiras de cada colecionador, tudo isso influi nestes pontos que eu estou trazendo, né? Então aqui, cara, realmente, né, inclusive neste momento, ou eu até diria que no momento anterior, no passo 3, o colecionador ele já pensa em vender alguns itens da sua coleção justamente porque não só a falta de espaço, né, do tipo, cara, vou trazer mais itens para casa, não terei espaço, mas também porque tem músicas que o cara já não ouve mais, tem discos que estão parados muitos e muitos anos, e esse é um assunto que eu já falei, né, aqui no canal, vou deixar o link para vocês aí, para vocês darem uma olhada no vídeo, termino de assistir esse vídeo e dar uma olhada lá no outro. Então, neste momento, o cara realmente pensa em se desfazer, né? Talvez se desfazer, não, vender, né, os seus itens. Desfazer é uma palavra muito, muito pesada, né? Mas vender alguns itens nos quais ele realmente não vai ouvir mais, ele tem certeza absoluta, né? Inclusive, nesse vídeo que eu falei, muita gente falou, cara, mas isso não é uma coisa certa, no sentido de já me reconectei com bandas que eu não ouvia há 10, 15 anos, já estava parado, esses tempos eu botei para ouvir. Sim, pode acontecer, né? Por isso que é sempre bom ter cuidado na hora de vender. E o colecionador experiente, muito provavelmente, ele sabe quais discos ele não está ouvindo mais e talvez aí ele tenha essa consciência de vendê-los para poder adquirir novos discos e colocar mais discos na sua coleção. Era isso então, Disconnectors. Esse aí foi um papo de colecionador, né? Reflexões de um colecionador, as fases do colecionismo, as fases que o colecionador passa em sua vida, em sua jornada de colecionador. Quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários pra gente continuar trocando ideia. É sempre massa trocar uma ideia com vocês aí do outro lado. É assim que a gente vai crescendo, trocando experiências, né? Conhecendo a vida de cada um, as experiências que cada um passou, pra gente poder enriquecer ainda mais o nosso diálogo e as nossas próprias experiências. Deixa aí no comentário. Antes de finalizar o vídeo, cara, quero te convidar aí a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você tem alguns álbuns parados, passa por lá para vendê-los, né? Cria uma lojinha e coloque os discos à venda. Agora, se você é colecionador e quer adquirir novos álbuns, não deixe de passar lá, já estamos com milhares de ofertas por lá, vários itens, LP, CD, DVD, camisetas, xícaras, canecas, enfim, várias coisas relacionadas ao universo da música, que é esse o objetivo da desconecta.com.br. Lembrando também que agora a gente tem o patrocínio das sites WP. Vou deixar um videozinho aí para vocês continuarem maratonando o canal e até a próxima!